Fala galera, tá começando aqui mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e Série D, né? Tem muito assunto aí pra gente falar, principalmente dos representantes aqui de Alagoas. Vamos começar aqui pela Série D, que foi o Asa e o Penedense. Luiz, boa noite, Luiz. Boa noite, Raí. Estamos aqui para falar da estreia, né, dos nossos representantes aqui de Alagoas na Série D. E o Asa, quando estreou com o pé direito, viu? 3-0. Vamos começar a falar do Asa de Arapiraca. O Asa, um bom jogo, Raí, com o Paulo Foiani. É aquilo que a gente falou, ele escalou o time bem preparado, viajou tranquilo. O jogo difícil lá contra o Juazeirense, mas o Asa soube se impor no jogo. O Asa se impôs no jogo, marcou 3 gols em cima da Juazeirense, depois recuou as linhas, defendeu e conseguiu o resultado, que é muito bom resultado para a estreia na Série D, a estreia do Asa Arapiraquense. 3-0, viu? É o líder lá no grupo dele, é o grupo D, ou por outro lado o A4, é o grupo 4 ou chamado grupo D. E o Isso. Asa é o líder do grupo. É o líder do grupo. Conseguiu uma bela vitória. Pelo saldo de gol, ele já é o líder. E, e então, dentro do mesmo grupo do Asa, tem também o Penedense, né? São do mesmo grupo. E o Penedense Raí ficou no 0-0 com o Barcelona de Ilhéus da Bahia, né? Jogando aqui em sua casa, em seu domínio, mas não conseguiu vencer o jogo. E esse foi um bom resultado para o Asa, um ótimo resultado para o Asa e um resultado para o Penedense também, que não chega a ser desastroso, não. Um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade, o campeonato começou agora, mas é preciso estar atento ao campeonato. Boa sorte aí ao Asa de Arapiraca, né? E ao Penedense. Beleza? Pela série D. Na Série B a gente já teve alguns jogos, Luiz. Eu queria que você começasse falando aí de mais um representante nosso aí, que é o Clube de Regatas Brasil, que perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense, né? Ele Paranaense, perdeu perdão, por perdão. 2-0. E então, aí esse jogo não, o CRB não jogou bem. Tem algumas deficiências que a gente falava há pouco tempo no pré-jogo do CRB, que o Eduardo Barroca vai ter que consertar. O CRB não tem um homem de articulação. O CRB precisa de um volante de contenção que possa proteger a zaga. O CRB, eu não encontrei esse homem. Essa função talvez fosse feita pelo GG, mas na minha simples opinião, eu vejo o GG como um segundo volante, alguém lá para pisar na área lá em cima, para municiar os atacantes. E as brechas que o CRB deixou pela lateral direito também foi muito, muito complicado, mas devido a essa deficiência, ao meu modo de vista, essa deficiência que o CRB tem de meio de campo, um volante de contenção que possa proteger a zaga. Mas não chega a ser um resultado desastroso, não. O CRB teve a oportunidade de empatar o jogo, tem algumas infantilidades por parte de alguns jogadores do CRB que é preciso consertar, é preciso consertar. O CRB agora é o terceiro dentro da tabela do campeonato da Série B, mas é o terceiro e está dentro do G4, né? É preciso trabalhar para não deixar que venha cair, não. Tem que trabalhar, tem que arrumar o time. Essa é a função do técnico. O Eduardo Barroca foi contratado para isso, para arrumar o time, escalar o time e o time vencer. Hoje não deu, mas não chega a ser um resultado desastroso, não. É complicado, perdeu por 2-0, mas perdeu por duas infantilidades muito grandes e precisa arrumar isso. Como você falou, Luiz, aí o Clube de Regatas Brasil, que é o terceiro colocado, né, pega agora o Paysandu, que é o 18º, com apenas um gol. Eu queria que você comentasse, Luiz, sobre a rodada em geral aí, né? O Vila Nova, que ganhou por 2-0 do Botafogo de São Paulo, a Chapecoense, que ganhou do Atlético por 1-0. O Atlético aí que ainda não pontuou no campeonato,
Vem muito mal o Atlético. CRB, que a gente acabou de comentar, né? Perdeu por 2-0 do Atlético Paranaense, beleza? E o América Mineiro aí, que jogou contra o Goiás e conseguiu aí o êxito de 1-0. Como é que você vê essa rodada aí pro Clube de Regatas Brasil? Olha, Raí, eu vou dizer para você e para todo o torcedor regatiano, e para quem está nos ouvindo também, nos escutando, nos assistindo. Deixa eu te dizer, o campeonato é difícil. Um campeonato onde a gente temos times que já desfilaram lá na elite, como o Atlético Paranaense, Goiás, né? Goiás e tantos outros times bons, Chapecoense, são times muito grandes, time que brigam por acesso. E o CRB conseguiu vencer os 3 primeiros jogos, está dentro do campeonato. Na rodada geral, o CRB sai para um embate mais uma vez muito difícil contra o Paysandu. Mas nada difícil, nada normal se o CRB conseguir trazer um ponto ou quem sabe até os 3 pontos contra o Paysandu, né? É um jogo difícil. A rodada não foi boa para o CRB, mas o Campeonato Brasileiro da Série B é assim, tem que estar atento o tempo inteiro, né, para não desanimar e não deixar cair, porque o CRB hoje está dentro ainda, volto a dizer, dentro ainda do G4 da Série B. A rodada geral, por todos os efeitos, ficou de bom tamanho para o CRB, não ficou ruim, não. Vamos passar aqui, né, dar uma geral pelos jogos hoje da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Juventude e Mirassol, Luiz, que foi no de 11 horas da manhã, 2-2. Comenta um pouquinho sobre esse jogo. Foi um jogo onde o Juventude saiu à frente, né? Mas depois o Mirassol foi buscar o empate. Jogo difícil e vamos ver agora com os dois times o que vai acontecer, né? Tanto o Juventude como o Mirassol. O Juventude que vinha daquela pancada que levou contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo e precisava de qualquer jeito ganhar. Foi um jogo de empate e um jogo bom, aí. Foi um jogo para meio de tabela mesmo entre os A dois. gente tá comentando aqui, Luiz, referente às rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas agora, nesse exato momento, tá jogando Bragantino e Cruzeiro e tá 1-0 pro Bragantino. 1-0 para o Bragantino. Esse jogo começou às 20h30. E se o Cruzeiro perder esse jogo, veja só, Raí, como é. A gente fala que cada jogo é uma história, cada rodada é uma situação diferente. O Cruzeiro tinha dado um tempinho, conseguiu vencer no meio de semana, deu um pouquinho de calmaria e volta agora para o final de semana. Está perdendo para o Bragantino. Vamos esperar o final do jogo, ver o que acontece. O Cruzeiro perdendo, amanhã a torcida do Cruzeiro está toda de novo colocando faixa lá, reclamando lá na Toca da Raposa, é aquela coisa toda. O presidente do Cruzeiro agora ele analisou que não fez boas escolhas para formar um bom plantel, pessoal muito caro, contratações de elite e contratações que não surtem efeito. O Cruzeiro ainda não deslanchou em campeonato nenhum, nenhum. Cruzeiro muito mal, a torcida cobrando muito do Gabriel Barbosa, do Gabigol, e o Gabigol colocado no banco, e assim tá o Cruzeiro. Precisa arrumar muito, tem muito trabalho dentro do Cruzeiro para fazer. E está perdendo o jogo. Vamos ver o que acontece amanhã, né? Cada jogo é uma história, cada rodada tem coisa para a gente comentar. Fortaleza que perdeu para o Palmeiras por 2-1. Perdeu para o Palmeiras jogando lá no Castelão, em seu domínio, jogando em casa. E o Fortaleza perdeu, perdeu o jogo. Levou 2-0 do Palmeiras, depois diminuiu, mas eu achei o Davi Luiz muito mal na zaga,
muito, muito mal na zaga. Tem coisas que é preciso o zagueiro tá atento o tempo todo, né. Tem um lance lá do primeiro gol do Palmeiras que o Davi Luiz, ao invés de cortar a bola, vai agarrar o adversário. Aí agarra, a bola passa, o atleta vai e faz o gol. Eu achei muito difícil para o Fortaleza. Teve 2 lances que o Davi conseguiu tirar praticamente em cima da linha, né. O Palmeira é forte candidato a título do Campeonato Brasileiro. A torcida vinha cobrando isso já do Abel, que o Abel pudesse soltar um pouquinho mais o time, para o time jogar com a linha alta. O Palmeiras fez isso, o Estevão joga muito bem, se encaixa muito bem no Palmeiras. O Palmeiras foi lá em Fortaleza e venceu, né, venceu o Fortaleza e é assim, futebol é assim. Palmeiras bem mais efetivo que o Fortaleza e venceu por 2-1 e se tornou agora o líder do campeonato. O clássico paulista aí, o Sansão. Só que é São Paulo e Santos, né? São Paulo ganhou por 2-1 do Santos. É, o São Paulo ganhou, a torcida estava precisando disso, né, a torcida do São Paulo estava precisando disso. Ainda não tem o Lucas, né, o Lucas ainda contundido, ainda está fazendo trabalho de recuperação, fortalecimento muscular para poder voltar. Mas o São Paulo conseguiu ganhar o jogo do Santos. O Santos também, que não me enche os olhos, viu, Raí? O Santos é um time de camisa, um time grande, um time bom, mas o futebol do Santos não me enche os olhos de jeito nenhum. Aí, portanto, São Paulo ganhou. Também não teve lá essas grandes apresentações, São Paulo, mas pelo menos venceu o jogo, né? A torcida estava esperando isso do São Paulo. Foi nada mais, nada menos que obrigação, jogando em casa no Morumbi, diante de seu torcedor, teria mais que trabalhar para vencer o jogo. Foi o que aconteceu. São Paulo ganhou por 2-1. Inclusive, eu acredito que dê Clube de Regatas Brasil na Copa do Brasil, viu? O Santos não vem muito bem. Enfim, Atlético Mineiro, Luiz, e Botafogo. O Atlético que ganhou por 1-0, né? O Atlético ganhou por 1-0, um jogo de muita reclamação por parte do Hulk ainda. O Hulk reclama muito em campo, mas é um excelente jogador, muito bom jogador, muito bom atacante, né? Faz um pivô muito, muito bem feito, o Hulk. O Botafogo depois teve um atleta expulso, ficou com -1, aí ficou mais difícil ainda de buscar o empate. E é 2 times, tanto o Atlético como o Botafogo, que não deslancharam no campeonato. Um jogo bom, um jogo de ver, um jogo técnico, mas não um jogo de vistoso para se ver não. Um jogo simples, um jogo normal, um jogo de muita reclamação, mas deu Atlético, jogando em seu domínio, jogando em sua arena, né, diante do seu torcedor e conseguiu ganhar o jogo. Mas um jogo tecnicamente não achei muito bom não, rapaz. Considerações finais, Luiz. Aí encerra falando aí, se possível, deixando um recado para o torcedor do Clube de Regatas Brasil. Que o torcedor do CRB não desanime não, né. O campeonato começou, o CRB foi buscar suas 3 vitórias e hoje um resultado normal, nada de anormal. E como eu falei, tem tudo para buscar um resultado mais favorável diante do Paysandu. Precisa melhorar algumas coisas no time do CRB. Assisti o jogo por completo, vi algumas lacunas, algumas brechas que o Eduardo Barroca vai ter que trabalhar e vai precisar arrumar isso. E no meio do ano, com certeza, o CRB, na próxima janela de transferência, o CRB deve buscar uns 2 ou 3 atletas a mais para não para compor elenco, atleta com que venha para ser titular desse time. E então, falando também que o Flamengo viaja nessa noite para, né, para enfrentar a LDU pela Copa Libertadores no meio de semana. Temos muitos assuntos bons para comentar aí. Boa noite a todos. Muito obrigado pela tua participação. Gente, amanhã a gente tem pré-jogo do Centro Esportivo Alagoano. Eu vou tentar, Luiz, trazer um torcedor do Centro Esportivo Alagoano aqui para bater um papo com a gente, beleza?
Combinado, guerreiro. Gente, muito obrigado. Até amanhã. Muito obrigado pelo carinho de verdade aí. Sempre que quiser participar com a gente, nós vamos estar no estúdio amanhã, né? E a gente comporta até 4 pessoas. Sempre é eu e o Luiz, né? Você que queira participar com a gente, manda uma mensagem. Raí, poxa, eu queria passar um dia aí com vocês, bater um papo. Será muito bem-vindo aqui. O torcedor tem voz. Beleza? Tamo junto, gente. Se você chegou até aqui, deixa um likezinho que fortalece demais. Se puder se inscrever, tem vídeo diariamente. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto e valeu.